Quero vos falar nesta noite sobre a oração ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o Senhor Jesus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Estas palavras estão no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13. A oração, meus irmãos, é a vida da igreja, do crente. A falta de oração é a ruína da alma. Martinho Lutero dizia que pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É claro que não é a mera repetição de palavras ou montante que vai fazer com que Deus nos ouça ou deixe de nos ouvir, mas é a sinceridade do coração, é o desejo daquele que clama. Então, Jesus aqui ensinou uma oração sintética, resumida, mas que abrange todas as áreas da nossa vida, quer seja a vida secular, a vida espiritual e a vida eterna por vir. Também ele fala sobre os perigos que esta vida oferece, tanto é que ele ensina a orar pedindo a Deus para nos livrar das tentações. E também enfoca a união e a harmonia que nós devemos viver. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então é uma oração solene, muito especial, que Jesus ensinou aos seus discípulos. E nós precisamos orar, coletivamente ou solitariamente. O crente precisa ser uma pessoa que fala com Deus. A pessoa que fala com Deus recebe vitória, recebe bênçãos, recebe perdão. Quem não sabe orar, meus irmãos, nós poderíamos até afirmar, não sabe nada, porque a pessoa que não sabe orar, ele não tem a quem recorrer nos seus momentos de angústia, de dor, de alegria para render graças. Mas o crente aprendeu a orar. Quando nós nos convertemos, uma das primeiras coisas que o professor da classe catecúmenos ensina é que o crente ora, que o crente fala com Deus, e Deus responde ao crente pela sua palavra. Então, aqui nesse texto, nós lemos que Jesus diz: portanto, vós orareis. Isso significa que a oração faz parte da vida cristã. Crente sem oração não está sendo crente completo, falta-lhe algo. Assim como um casal que precisa conversar entre si, trocar ideias, trocar palavras, trocar apoio. Se houver silêncio completo, não há casamento, não há diálogo. Então é preciso que o crente faça diálogo com Deus. Portanto, vós orareis assim. Aqui é o modo, como orar, um modo respeitoso, correto, gracioso de se aproximar de Deus.
um modo de temor, de respeito, uma maneira humilde de se aproximar da presença do Senhor nosso Deus e nos curvar diante dele. Jesus ensina Pai Nosso, ou seja, é um relacionamento íntimo, não é uma pessoa estranha de quem nós temos medo, pânico, de quem nós não podemos nos aproximar com confiança. Não, é o nosso Pai. Jesus disse: quando orardes, dizei, Pai Nosso. É o nosso Pai, é o nosso Deus. Não há o que temer, não é preciso fugir. Fugir para onde? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É com Ele que nós temos que falar. Pai nosso, que estás nos céus. Há uma morada sublime onde está o trono do Deus Altíssimo. Muito embora o Senhor Deus preencha os céus e a terra, muito embora Deus seja invisível, seja onipresente, onipotente, onisciente, e está em toda parte ao mesmo tempo, em todos os lugares, conhece todas as coisas, há um local em que o seu trono está, e ele está entronizado entre os querubins, no meio de miríades, milhares de anjos, arcanjos, seres celestiais, aonde ele habita na sua essência, na sua personalidade absoluta. Pai nosso que estás nos céus, há um Deus que habita nos céus, santificado seja o teu nome. É o modo reverente do crente se aproximar, sabendo que Deus é santo, e nós temos essa revelação no profeta Isaías, quando os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, quando nós nos apresentamos para orar a Deus, nós devemos saber que Ele precisa ser santificado pela nossa vida separada da iniquidade, do pecado, da impiedade, uma vida reta, íntegra, de temor a Deus, de acordo com a sua palavra. Então nós nos curvamos, nos ajoelhamos, nos postamos reverentemente e dizemos: santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Possivelmente esse seja o pedido menos feito pelos cristãos em geral. Pedimos muitas coisas e todas elas são corretas. Pedimos saúde, pedimos bens materiais, uma casa, um veículo, enfim, um emprego, e tudo isso é correto. Pedimos cura divina, dons, mas pedir que venha o teu reino, parece-nos que pouca gente pede. Venha o teu reino, ou seja, Jesus, volte, instale o teu reino milenial, instale o teu reino eterno. Poucos pensam nisso e possivelmente querem que isso vá ficando mais para frente. É falta da nossa intimidade ser mais afinada com o Senhor, porque aqueles que sabem da existência desse reino o anelam com rapidez. Assim como noivos esperam e anelam pelo dia das núpcias, os crentes anelam, como igreja, encontrar o noivo, o Senhor Jesus Cristo, né? Venha o teu reino, é o pedido principal, prioritário da vida cristã. E mais, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Já ouvi alguém dizer que quando oramos, não podemos terminar a oração dizendo: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Eu acho isso terrível.
Parece que então Deus tem que fazer a minha vontade, aquilo que eu estou pedindo. Sim, eu estou pedindo algo, eu anelo por aquilo, eu sonho, eu invisto, eu peço a aprovação de Deus naquela direção. Mas creio eu que não é errado e nem vai atrapalhar a oração que fiz se eu disser: contudo, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Em nome de Jesus, faça-se a tua vontade. Porque a vontade de Deus, meus irmãos, é boa, agradável, perfeita. Tudo que Deus pensa para mim, para você, para o seu povo, é só de crescimento, de desenvoltura, de aperfeiçoamento. O Senhor só tem planos e projetos benditos para o seu povo aqui nesta terra, até a coroação no mundo por vir. Seja feita a tua vontade. Deus precisa ser obedecido, as suas leis são para o nosso bem, para nos proteger. Aleluia. Assim na terra como no céu. Aí a gente compara a obediência dos anjos com a obediência da igreja, do povo de Deus. Assim como Deus é obedecido nos céus, ele deve também ser obedecido na terra. O céu tem suas leis, a terra tem as leis de Deus. Então a vontade de Deus deve ser feita lá e aqui. E ele mais, Jesus agora no mundo secular diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, o suficiente para uma vida normal, agradável. Nada de acúmulo para desperdício, para vaidade. Como aquele homem rico da Bíblia, encheu depósitos e mais depósitos com muita abastança e disse: ó minha alma, agora você tem comida aí para muitos anos, descansa, come, bebe, fique tranquila. Mas Jesus disse que naquele mesmo dia aquele homem ia morrer, e aquilo tudo que ele tinha acumulado e ficaria para quem? Então não é pecado você possuir muitos bens, muita coisa, mas o sentido que Jesus está considerando é que o suficiente é bastante. Eu e você não precisamos usar 2 camisas de uma vez, ou 4 pares de sapato de uma vez. É uma coisa de cada vez. Aleluia. Então o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí diz: e perdoa-nos as nossas dívidas. Esse é o pedido que deve estar presente em todas as nossas orações. Perdoa nossos pecados. A gente quase que não ouve o crente, o obreiro, o pastor, alguém que quando vai orar dizer: perdoa meus pecados. Será que é porque não peca de jeito nenhum, é vigilante em extremo, ou está com vergonha de dizer que é frágil, tem dificuldades? O que é que está acontecendo? E perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa as nossas fraquezas. Aleluia. Nós precisamos pedir perdão, confessar a Deus as nossas faltas. E dependendo da situação e do contexto dela, precisamos confessar até para a igreja, para que a igreja ore, para que sejamos vencedores e reabilitados. Mas isso depende muito da situação, da delicadeza da situação. Porque o certo é falar com Deus: perdoa as nossas dívidas, Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Lava minhas vestiduras, o meu coração, a minha consciência, faz-me alvo como a neve. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui é que está o desafio. Já perdoei o meu semelhante, Senhor, agora eu quero que o Senhor me perdoe. Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe do mesmo jeitinho que eu estou perdoando o meu irmão.
Parece que eu estou dizendo o seguinte: Senhor, veja o exemplo que eu estou dando e o Senhor segue o meu exemplo. Perdoa meu pecado, minhas transgressões, assim como eu perdoo aqueles que se levantaram, falaram contra mim ou estão contra mim. É o espírito da harmonia. Irmãos, quanto mais uma pessoa perdoa, mais ela tem a bênção de Deus na sua vida. Perdoar é um ato de amor, de grandeza. Quando você perdoa, não é porque você é mole, é um coitadinho, não. O mais forte é que perdoa o mais fraco. O mais santo é que perdoa o menos santo. O mais poderoso é que perdoa os fracos. Então Deus nos perdoa e nós precisamos perdoar nossos irmãos também. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação. É claro que Deus não nos leva à tentação. A Bíblia diz que Deus permite a tentação vir só até no limite que podemos resistir para não cair no pecado. Mas Jesus está ensinando que o nosso pedido deve ser para Deus trabalhar preventivamente, não nos deixar nem entrar em tentação. O que Jesus está dizendo é que, se for possível, eu nem quero entrar em tentação, meu Deus. Não é que eu não quero cair na tentação, eu não quero nem chegar perto da tentação. Disse um certo pregador que algumas pessoas andam em cima da linha entre o pecado e a santidade. Nós devemos nos manter afastados daquilo que causa tentação, distantes. Porque quando uma pessoa começa a gostar da tentação, o seu coração está começando a ficar maculado, manchado. Então o Senhor Jesus ensina a orar: não nos deixe cair em tentação, não deixe eu ser traído pelas minhas emoções, meus impulsos, minhas limitações humanas, não deixe eu cair em tentação não, Senhor, porque a tentação não é pecado. Agora, ceder à tentação, cultivar a tentação, torna-se um pecado. O pecado consumado gera a morte. Antes da consumação, chama-se concupiscência. Pode ser reparada, é um pecado que não é para a morte. Mas depois do pecado consumado, ele gera a morte. Ele quebra a comunhão da pessoa com Deus. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. E esse mal que Jesus está falando aqui é o maligno, o diabo, Satanás. Livra-nos de Satanás, livra-nos do maligno, livra-nos do poder do demônio, livra-nos, Senhor, do espírito das trevas, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E atenção, meus irmãos, não nos iludamos, o inimigo não descansa de perseguir aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Ele cultiva com ele a confiança de que ainda seremos laçados por ele, tirados do caminho da salvação pelas suas astúcias. Ele arma o laço do passarinheiro para nos arrancar do caminho do Senhor. Então Jesus está nos ensinando a orar: mas livra-nos do mal. E Judas escreveu que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória no dia da eternidade. Deus pode nos livrar do maligno, porque ele anda em derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar, mas ele não vai conseguir, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Então o Senhor Jesus agora conclui, nos ensina a concluir a oração dizendo: porque teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Essa tríplice declaração e o tempo anunciado de sua durabilidade são os fatores que mais atormentam a Satanás. Quando a gente diz, teu é o reino, o poder, a glória para sempre. O reino, o poder e a glória para sempre. Era isso que o inimigo queria tomar de Deus. Queria ser igual a Deus em poder, em majestade, em glória, em honra. Não. Igual a Deus não há. Ninguém será igual a Deus. Deus é o maior, é o absoluto, é o Rei da glória. E Ele não dá a glória dele para outrem. Aleluia. Então houve um tropeço, houve uma trinca da comunhão desse querubim, porque ele queria tomar esse lugar. Mas Jesus continua enfatizando, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E nós cremos nisso. Aleluia, meus irmãos. De Deus é o reino, o poder e a glória. Às vezes nós condecoramos alguém, reverenciamos com respeito algumas pessoas, e elas recebem algumas premiações, algumas honrarias, mas a honra, a majestade, o domínio e o poder pertencem a Deus para sempre. E Jesus conclui dizendo, amém. Que assim seja. Nos ensina a orar e no final ele diz, amém. Que assim aconteça, meu Deus. Que o Senhor faça então isso que eu acabo de pedir a Ti. Então é uma oração sintetizada de ordem pessoal. Mas você pode, depois de terminar esta, começar outra sua própria, com as suas palavras. Porque nesta oração, você não está incluindo seus familiares, não está intercedendo pelo mundo. É uma oração muito particular, muito íntima, sua com Deus. Mas você pode extrapolar e começar uma outra oração pela sua igreja, pela sua família, pelo seu país, pelas autoridades, pelas almas perdidas, pelos missionários. Você pode fazer isso. Essa aqui é só um início, é um aquecimento para a continuação. Esta é uma oração breve para momentos rápidos, festivos, mas Jesus mesmo ensina, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta, e fala com o teu pai que te vê em segredo, que ele te recompensará publicamente. Portanto, meus irmãos, vamos fazer uso da oração. Oremos uns pelos outros, oremos ao Senhor, não só quando estivermos ajoelhados, mas também assentados, mas também dirigindo, mas também almoçando, mas também estudando, mas também cantando, mas também tocando uma harpa, como o pastor Tarcísio hoje nos brinda com a sua visita aqui na Adegales, tocando essa harpa linda, com esses hinos maravilhosos. Vamos continuar orando durante o tempo do culto, durante o tempo de que estivermos em casa acordados, durante o tempo do trabalho. Nós só não vamos orar quando estivermos dormindo, mas podemos sonhar que estamos orando, aleluia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor.
Aleluia.